Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo sobre Sentence Transformation para o preparatório de exames de Cambridge, tá? Esse nível aqui a gente está considerando o PET, mas caso você não tenha feito nenhuma outra prova e vá fazer o FCE, o CAE, vale a pena dar uma olhada nesse formato de vídeo, que o objetivo aqui é exatamente como abordar esse tipo de questão, tá? Aqui a gente tem um enunciado, tá? Ele é dado uma frase e na segunda frase você tem que completar com uma, duas ou três palavras no máximo, dependendo do nível da prova. Se você for fazer o UFC, CAE, talvez você possa completar com mais palavras, então fique ligado aí no número de palavras, ok? For each question, complete the second sentence so that it means the same as the first, using no more than 3 words. Então aqui fica ligado, manter o mesmo sentido da primeira frase e gramaticalmente correto, claro, e não usar mais que 3. Você pode usar uma, você pode usar duas e 3, não mais que 3. Vamos começar então esse aqui como um exemplo. Mark couldn't lift the suitcase. He was too weak. Bom, aí você olha para a frase de baixo, né? Você poderia até pensar assim, Mark wasn't able to lift the suitcase. Nesse caso está gramaticalmente correto, mas a reescritura está errada, porque ali você ia ter desconsiderado toda a segunda oração original, he was too weak. Lembra que sempre que você tem que reescrever mantendo todo o sentido da frase original. Então a dica aqui seria sempre quando você tem o to mais um adjetivo, você pode reescrever isso usando o adjetivo oposto na negativa seguido do enough, né? Então ficaria Mark wasn't strong enough to lift the suitcase. Aí sim você está mantendo todo o sentido da frase original, beleza? Olha um outro exemplo aí, exatamente o mesmo raciocínio. The tea is too hot to drink. Ficou fácil agora? Já ficou fácil? Conta pra mim. The tea, o mesmo raciocínio. Too hot, você vai trocar para o adjetivo oposto. Cold, na negativa, seguido do enough. The tea isn't cold enough to drink. Fácil, né? É fácil. É só a gente saber como abordar o tipo de questão. The music was so loud they couldn't sleep. Aqui a gente tem uma variação desse to, né? O so com a negativa indica ali um excesso, né? Então ela estava muito tão alta que a gente não conseguia dormir. Então qual que é o problema aí? Que a música estava alta demais, né? Então a gente vai reescrever com to. Sempre quando a gente tem o so, adjective, que pode vir ou não seguido do that, a gente vai reescrever com o to mais um adjetivo no infinitivo. Então vai ficar the music was too loud to sleep. Observe que essa é uma variação da reescritura anterior. Aqui a gente já passa para sugestões. Why don't we? Why don't I? Why don't you? Né? É usado para sugestões. Então, aqui ele está testando você se você sabe usar o verbo suggest, que não é um verbo tão simples de ser usado assim no nível do PET, né? É bem desafiador, vale a pena, pessoal, dar uma olhada no dicionário
e checar as formas de usar o verbo suggest. Então, aqui, ó, como que a gente vai reescrever? Sempre quando a gente tem a estrutura why don't we, seguido do infinitivo, a gente pode reescrever com o suggest, seguido de um verbo no ing. O verbo que você vai usar é o verbo que ele te deu lá na frase original. Então, aqui fica I suggested going to the beach. Shall we take a taxi to the airport? Outro caso de que indica sugestões. Lembra que o shall é uma palavra considerada arcaica, pouco usado hoje em dia, só em contextos formais, né? E a gente só usa ele na forma interrogativa mesmo. Shall we, shall I. Fora isso, a gente não usa mais, não é mais usado. Então, esse é o único uso ainda do shall que prevaleceu até hoje. Observe que o final da frase é o mesmo, a frase se mantém interrogativa, então como que a gente pode reescrever isso? Shall mais um pronome no infinitivo, a gente pode reescrever com a expressão mais coloquial hoje em dia, que é o what about, how about, seguido do verbo com ing. Então, o verbo é o que ele te deu na frase original. Então, como que vai ficar? What about taking a taxi to the airport? Ou então, how about taking a taxi to the airport? Outro caso aqui de sugestão, usando o let's. Let's meet at the station. No final é o mesma coisa, tá vendo? Meet at the station, com a exceção que ele passou por uma frase interrogativa. O let's na afirmativa e ele te pede uma interrogativa. Como que você pode reescrever isso? Let's, seguido sempre, né, do infinitivo sem o to, você pode reescrever com why don't, mais o pronome e o verbo. Qual pronome que você vai usar? É o pronome que foi dado na frase original. Lembra que esse let's significa let us. Let us meet at the station. Então, na hora de você reescrever, você vai reescrever o us pelo we. Why don't we? Why don't we meet at the station? Ok, aqui agora a gente já tem um outro caso, olha. There was nobody on the beach when we arrived. O final é a mesma coisa, on the beach when we arrived, e ele já passou lá, ó, da afirmativa para negativa, né? Então, o que você vai ter que mudar é o pronome indefinido. Qual que a gente usa na afirmativa, qual que a gente usa na negativa. Então, se você tem uma frase afirmativa com nobody ou então no one, você vai escrever pela forma negativa, que Cambridge já te mostrou ali, que é o wasn't, né? Seguido de um pronome anybody, anyone. Então, aqui nesse caso, there wasn't anybody on the beach when we arrived. Aqui, ó, o mesmo raciocínio. Será que você já consegue fazer sozinho? O início é o mesmo, I, o final é o mesmo, in the park. I haven't seen anybody in the park. A dica é a mesma da anterior. Frase negativa com anybody, anyone, você vai reescrever com a afirmativa e o pronome indefinido nobody, ou então no one, sem diferença, né? Então, I have seen nobody in the park. Aqui a gente tem um caso de comparativo, as, né?
que normalmente é um comparativo de igualdade, mas aqui não é, porque está na negativa. Então, quando você fala she couldn't swim as well as him, significa que um nadou melhor do que o outro, não é isso? E ele inverteu a ordem ali, ó, do sujeito com o objeto, né? Como que a gente vai reescrever isso daí? Outro caso de comparativo, olha, not as, você vai reescrever com a forma comparativa normal com than. Então, você tem que entender o sentido da frase original, sempre, né? Claro. Ela não podia nadar tão bem quanto ele, significa que ele nadava melhor do que ela, né? Então, como que vai ficar a frase? He could swim better than her. Aqui, o mesmo raciocínio anterior. Vou deixar vocês fazerem sozinho, ó. John is more handsome than Adam. Adam não é o mesmo raciocínio. More adjective com than, você vai reescrever com as na negativa. Cambridge já te deu a negativa ali, ó. Isn't. Adam isn't as handsome as John. We've never seen such a bad movie before. Viu que ele reescreveu mudando a ordem ali das palavras, não é isso? We've never seen ficou do início, foi pro final. E it's. A dica embaixo, ó. Não preocupa com ficar memorizando essas dicas aqui embaixo, não, tá, gente? O objetivo é você entender como abordar esse tipo de questão e que tipo de reescritura que normalmente a gente faz, né? Igual as normalmente é reescrito pelo as na negativa reescrita pelo comparativo, né, da forma normal. É esse tipo de raciocínio que a gente tem que guardar e não essas fórmulas aqui. Isso daqui eu coloquei mesmo para ilustrar para vocês, né? Então, na frase original a gente tem o sujeito lá, present perfect com never, seguido do such a, um adjetivo, bad, movie, que é o noun, e depois o before. O adjetivo entre parênteses. Por quê? Porque ele é opcional, nem sempre ele vai aparecer. Você poderia falar, por exemplo, I've never seen such a bad liar, ou such a liar. I've never seen such a liar before. Aí você não tem um adjetivo. Mas enfim, a gente vai escrever isso usando o superlativo. Superlativo seguido do substantivo, ou substantivo, mais o sujeito com present perfect with ever. Então vai ficar como que it's the worst movie we've ever seen. Aqui, olha, a gente tem I last saw dolphins when I was a child. Então a gente tem um período de tempo, né? Ó, when I was a child, aqui que é a dica, ó. Sempre quando você tem o last, past simple, plural noun com when, você já vai reescrever com present perfect, mantém o plural noun e o since. Então aqui a grande dica aqui é trocar o when com o since. Então a gente vai escrever I haven't, present perfect, o mesmo verbo. Então qual que vai ser? I haven't seen what? I haven't seen dolphins since I was a child. Então, when com since. Lembrando que isso é característica do tempo verbal. No present perfect, normalmente a gente usa com since.
passado simples, normalmente a gente fala when, porque foi quando, né, que começou, num período específico de tempo. Agora, no present perfect, a gente fala desde aquele período de tempo. Então, característica do present perfect, característica do simple past. É isso que a Cambridge está testando aqui em você. He got married 2 years ago. His 2 years ago. Aquele his ali tem cara de verbo to be, né? Mas não é, não. Olha só, é só cara mesmo. A dica: past simple, adjetivo, período de tempo com ago, você vai reescrever com present perfect mais o adjetivo com for e o período de tempo. Aqui, novamente, temos a característica do tempo verbal, simple past com ago e o present perfect com for. He's been married for 2 years. I haven't used my computer for 3 weeks. It's 3 weeks, ele começou, olha, no primeiro ele colocou um período de tempo ali, for 3 weeks, iniciado com for. Depois ele já começou, it's 3 weeks, então você vai ter que reescrever aquele for, né? Lembra que o for é usado no present perfect. Então a gente tem o sujeito, present perfect com for, seguido de período de tempo. Como que a gente vai reescrever isso? A gente já começa descrevendo o período de tempo, it's 3 weeks, aí a gente vai trocar o since. Since I last used my computer. Present perfect com for na primeira frase, simple past com since na segunda frase. Ok, gente? Quem chegou até aqui, agradeço vocês pelo tempo, tá? Pelo interesse, e eu tô pedindo aqui uma ajuda para vocês para compartilhar o vídeo, curtir, se inscreva no canal, tá? E o meu objetivo aqui é trazer vídeos para preparatórios de Cambridge 100% free, né? A minha intenção aqui não é montar nenhum curso online, então quem puder enviar uma doação também para mim, e toda a quantia que eu conseguir arrecadar vai ser transferida para esse canal aqui, tá joia? Em material, em tempo e pessoas também para me ajudar a poder compartilhar com mais frequência para vocês. Tá joia, gente? Obrigado, beijão, até a próxima.